Você já deve ter ouvido falar sobre a religião Umbanda, certo? Muito se fala sobre essa religião e, entre mitos e verdades, as pessoas acabam criando uma imagem que foge da realidade do que a Umbanda realmente é. Preconceito e atitudes discriminatórias são frequentemente vistas contra umbandistas e outras religiões afro-brasileiras. O nosso vídeo tem como objetivo tentar acabar com esse preconceito, contando detalhes sobre a religião e desmistificando algumas coisas. Eu sou Ivan Lima e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Bom, se formos comparar a Umbanda com as outras, uma coisa é certa: ela é uma religião extremamente nova. Com pouco mais de 100 anos de existência, a Umbanda é tipicamente brasileira e nasceu na virada do século XIX para o XX. Assim como outras religiões semelhantes, a Umbanda tem forte embasamento no kardecismo, que estuda os ensinamentos de Allan Kardec. Mas quem foi que criou essa religião? A gente sabe muito bem como surgiu a religião católica, a protestante, mas eu aposto que na escola nunca te ensinaram nada sobre a Umbanda. Então vamos lá. Segundo as nossas pesquisas, feitas na internet, tudo começou no final do ano 1908, no Rio de Janeiro, quando um rapaz chamado Zélio Fernandino de Moraes estava se preparando para ingressar na Marinha. Esse era o sonho de muitos jovens da época, mas por algum motivo, Zélio começou a passar por alguns acontecimentos fora do normal. Ele começou a adotar o comportamento de um velho, dizendo palavras estranhas. Sua família, preocupada com o que estava acontecendo, resolveu levar Zélio para um médico. Também assustado com a situação, o médico aconselhou a família a levá-lo em um padre, pois o que estava acontecendo com ele parecia ser coisa do mundo sobrenatural. E de fato era. Só que, em vez de levá-lo a um padre católico, a família achou melhor levá-lo a um centro espírita. No centro, os médiuns conseguiram identificar a incorporação de um espírito. No meio da sessão, Zélio, enquanto estava incorporado, teria saído para buscar uma rosa branca. Ao voltar, muitos outros médiuns que estavam na sessão receberam outros espíritos. A entidade de Zélio então resolveu se identificar, dizendo que era o Caboclo das 7 Encruzilhadas e que voltaria no outro dia na casa de Zélio, onde poderia ser escutado e aceito. Pois bem, no dia seguinte, as pessoas que simpatizavam com o espiritismo e alguns curiosos, é claro, foram até a casa de Zélio. Às 20 horas da noite, o Caboclo das 7 Encruzilhadas apareceu para criar uma nova religião, que era baseada nos valores cristãos, que todo mundo já conhecia, mas principalmente no amor ao próximo e na caridade. E foi aí que começou a história da Umbanda. A religião teria como líderes os espíritos dos sábios pretos velhos e caboclos, e daria preferência para atender os mais necessitados, sem pedir nada em troca. Além de definir quais eram os valores dessa religião, foi o caboclo quem definiu que todos os médiuns deveriam usar roupas brancas, em locais que eram dirigidos por pessoas que seguiam os preceitos de Jesus Cristo. Mas afinal, podemos considerar a Umbanda uma religião cristã? Na verdade, há muitas divergências sobre esse assunto. Enquanto os umbandistas acreditam em Cristo e até seguem seus ensinamentos, eles também seguem os ensinamentos de outros sábios de forma harmônica. Ou seja, seguir os valores de um não impede de também seguir os valores do outro. Para os umbandistas, Jesus é a moral, considerado um norte comportamental. A história da vida de Jesus serve para nos espelharmos, pois são as suas manifestações de amor que devem servir como exemplo. Por isso, em muitos terreiros, ele está representado de braços abertos e no lugar mais alto do congá, o altar do terreiro. Além de Jesus, em que mais os umbandistas acreditam? Essa é uma dúvida muito comum entre as pessoas. Então, eu vou tentar ser o mais detalhista possível.
Para começar, Umbanda é uma religião monoteísta, ou seja, eles acreditam que existe apenas um Deus que é chamado de nomes diferentes nos terreiros. Em alguns casos, ele é chamado de Olorum, em outros Tupã, Zambi e até Olodumaré. Mas, independentemente do nome, Deus é apenas um, o que criou todo o universo, que deu origem a tudo e a todos, e está presente em todo lugar. Aí vem os orixás, que, de uma maneira muito simplificada, são as virtudes do Criador, individualizadas e manifestadas por meio dessas divindades. Para deixar mais claro, se formos fazer uma comparação com o catolicismo, é como se os orixás fossem os santos. Deu para entender melhor agora? Então, alguns dos orixás encontrados na Umbanda são Oxalá, Xangô, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Oxum, Iansã, Omolu e Nanã. Além dos orixás, outras entidades também se manifestam nos cultos. Os caboclos, por exemplo, geralmente são espíritos de índios que têm como objetivo ajudar pessoas com problemas de saúde. Os chamados pretos velhos são pessoas que foram trazidas da África para serem escravas no Brasil. Apesar de terem sofrido muito quando estavam vivas, essas entidades são consideradas espíritos evoluídos, que dão bons conselhos para quem também procura evolução. Já os baianos são pessoas que viveram na Bahia, mas que optaram por serem guias e ajudar quem precisa, tendo foco no emprego, saúde e força moral. Os herês são espíritos de criança, que estão sempre rindo e brincando. Essas entidades têm fama de consolar os aflitos, pais, mães, e às vezes acabam cometendo uma travessura ou outra. Ainda temos Exus e Pombagiras, que são mensageiros dos orixás. Vale destacar que Exu é o masculino e Pombagira o feminino. E é aqui que existe um grande equívoco sobre esses dois nomes. Existe um mito de que tanto Exu quanto Pombagira estejam relacionados com o demônio. Porém, é esse tipo de boato que faz muitas pessoas terem preconceito contra a religião Umbanda. Na verdade, Exus e Pombagiras nada mais são do que espíritos que já vivenciaram diversas encarnações, mas que se encontram em um estado evolucionário superior, que as permite ajudar a quem recorrer a elas. É importante deixar claro que a Umbanda tem algumas diferenças de acordo com a localidade. Então, as nossas informações não são uma verdade absoluta. Quanto aos rituais, esses são tão interessantes quanto fascinantes. Os locais para fazer os cultos são chamados de casa ou terreiro. Mas também são feitas celebrações ao ar livre, geralmente junto à natureza, como em cachoeiras ou praias. Os rituais são liderados por um pai ou mãe de santo, que também tem o dever de ensinar a doutrina Umbanda para seus discípulos. Nos rituais umbandistas, são tocados atabaques que acompanham cânticos sagrados em português, além de receberem ali incorporações por meio dos médiuns, das entidades que têm o poder de curar, aconselhar, avaliar e modificar a vida das pessoas. Uma das práticas mais comuns, que também é muito vista nos centros espíritas, é a sessão de passe. Nesse ritual, uma entidade reorganiza o campo energético astral de uma pessoa, assim como as sessões de descarrego, que é quando é captada e retirada a energia negativa de uma pessoa. Mas, e quanto aos ensinamentos? O que é que os umbandistas seguem? As outras religiões costumam ter um livro sagrado como guia, como é o caso da Bíblia. Os umbandistas não seguem uma escrita sagrada em específico. Para ser mais claro, eles têm a liberdade de estudar os livros sagrados de todas as culturas. Eles consideram que o sagrado, na verdade, é a criação, a natureza, os animais, as matas, as pedras e as pessoas. Isso é o sagrado. Tudo que é obra de Deus, tudo que é obra do Criador. Para eles, o convívio e o respeito com a criação nos ensinam os nossos princípios, e isso não precisa de uma cartilha para dizer como fazer. Podemos afirmar
que a Umbanda é uma religião livre, baseada na caridade e no amor ao próximo. E assim como não existe um livro para seguir, também não existem dogmas, ou seja, regras para serem seguidas. Como eu acabei de citar, a Umbanda é uma religião livre, tanto que, em cada terreiro, é desenvolvido um trabalho espiritual subjetivo com suas próprias particularidades. Isso faz com que cada terreiro proporcione uma experiência única. É claro que pode sim existir um padrão em cada região, mas elas se diferenciam por pequenos detalhes. O fato deles não possuírem dogmas faz muitas pessoas pensarem que a religião Umbanda não tem fundamentos e nem princípios. Na verdade, o que orienta as pessoas são regras básicas de bom senso, respeito ao próximo, cuidado com nós mesmos, em síntese, praticamente os princípios de amor em todas as atitudes e condutas. E por fim, eu preciso esclarecer um fato que deixa muita gente confusa. Umbanda não é a mesma coisa que Candomblé. Apesar das duas religiões serem de matriz africana, o Candomblé está mais próximo dos cultos africanos, principalmente por ter sido mais preservado e não se misturado com outras religiões. Já a Umbanda teve um sincretismo muito forte, de forma que é visível a presença de costumes do catolicismo, espiritismo, do que o próprio Candomblé. Bom, esse é apenas um pouco do que sabemos sobre essa religião incrível. Espero que as nossas informações possam ter sido esclarecedoras. Mas fica aqui uma dica. Tudo o que eu disse são informações um pouco superficiais. E se você realmente quer conhecer mais sobre a Umbanda, eu te aconselho a conhecer um terreiro. Por hoje, é só isso. Me despeço por aqui.